Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre 8 aprendizados que tive aqui com o Warren Buffett. E uma frase clássica aqui, porque ele entregou há muito tempo a receita para você enriquecer e ele responde o porquê ninguém consegue enriquecer com essa receita. E basicamente é porque ninguém quer ficar rico devagar. Então ninguém quer esperar, por isso que isso explica muita gente correndo atrás de pirâmide e depois tendo bastante prejuízo. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e o canal cresce dia após dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Também temos aqui o grupo do WhatsApp, onde nesse grupo você vai receber notícias aqui em primeira mão, além disso, notícias do vídeo de cada dia antes do lançamento aqui no canal. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, pessoal, esses conceitos adquiri aqui do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, muito interessante e recomendo para vocês lerem esse livro. Então, o vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. Então, o primeiro conceito que a gente vai avaliar é o tempo e olha a trajetória do Warren Buffett e o patrimônio dele crescendo. Então, o que a gente consegue observar é que só teve crescimento aqui, realmente um crescimento assustador, aqui com 52 anos de idade, onde ele saltou aqui de 47 anos de idade com 67 milhões de dólares, deixa eu diminuir aqui, 67 milhões de dólares, para 372 milhões de dólares. Antes disso acontecer, com 44 anos, a gente vai observar que o patrimônio dele é de 19%, ou 19 milhões de dólares. No entanto, com 43 anos, ou seja, um ano antes, o patrimônio dele era de 34 milhões de dólares. E o que você vai observar, então, é que com um patrimônio de 34 milhões de dólares, ele virou praticamente pó com 18 milhões de dólares. E provavelmente foi nesse ano onde o Warren Buffett, ao invés de sair da bolsa, de ficar dizendo que bolsa é cassino ou qualquer coisa do tipo, ele aproveitou que as empresas de qualidade, com fundamentos sólidos, estavam baratas e com os fundamentos aqui mantidos. Então, isso aqui era risco de mercado, risco sistêmico atrelado ao mercado financeiro, fazendo aqui as cotações desabarem de forma irracional sobre boas empresas. E o que ele fez? Ele comprou bastante e comprou muito ativo. Ou seja, aumentou suas posições de ativos e comprou novas ações que se mostraram boas oportunidades. O que aconteceu, então, 3 anos depois, que o patrimônio dele foi para 67 milhões e depois foi para 376 milhões de reais aos 52 anos de idade. E aí, com 53, já foi para 620 milhões de dólares. Com 56 anos, ou seja, 3 anos depois, atingiu os seus quase primeiros 1,5 bilhões de dólares. E depois, aí, os juros compostos faz um trabalho impressionante, chegando aqui aos 66 anos de idade com 117 bilhões de dólares. E aí, alguns anos depois, 36 bilhões de dólares, 83 anos, 58 bilhões de dólares, 87 anos, 86 bilhões de dólares. E isso aqui nem está atualizado, pessoal. O patrimônio dele gira em torno hoje de quase 120 bilhões de dólares e hoje ele é o quinto homem mais rico do mundo. Então observe que nos últimos anos é que o patrimônio dele cresceu de forma absurda. E isso também devido a grandes oportunidades que apareceu para ele e ele aproveitou. Ao invés de ele ficar com medo ou qualquer outra coisa do tipo, ou seja, ele deixou de lado o emocional e partiu então para o racional, aumentando suas posições. Então é isso que vocês devem focar. E quais são os aprendizados que tive dentro dessa trajetória de investimentos do Warren Buffett? Primeiro, então, invista apenas em negócios que você entende. Não adianta você começar a dizer que vai investir e você pega lá 10 ações e começa a botar 10 ações na sua carteira. Por que você tem essas 10 ações? Como elas ganham dinheiro? Então isso tudo é importante para você entender. Se você não consegue entender o negócio daquela empresa, não faz sentido você ter aquela empresa na sua carteira. Esse é o primeiro ponto. Então sempre você vai investir em empresas que você entende o negócio dela. Não adianta eu, por exemplo, investir em uma empresa que eu não entendo como que ela ganha dinheiro, como é o modelo de negócio dela, e aí eu simplesmente vou pôr ela na minha carteira, porque um investidor como, por exemplo,
o Luiz Basso Filho colocou na carteira dele, ou o Thiago Nigro colocou na carteira dele. Enfim, diversos outros investidores de renome. Eu não entendo o negócio da empresa, então não faz sentido algum ela estar dentro da minha carteira. Então, primeiro ponto, sempre tenha apenas empresas que você entende o negócio, o modelo de negócio dela. Não faz sentido você ter empresas só porque alguém tem na carteira e aí você quer entrar na moda ou o mercado diz que é uma oportunidade e você vai lá e entra sem nem saber que papel é esse. O segundo aprendizado é mantenha suas emoções sob controle. E basicamente, neste momento, a gente está no momento onde as pessoas estão migrando da Bolsa de Valores, ou seja, saindo, vendendo suas empresas, seus ativos, para entrar na renda fixa, porque a renda fixa está a 13,75%. Então essa é a taxa Selic atual. E aí você vai encontrar debêntures te proporcionando aí 17% ao ano, 15% ao ano de CDB e por aí vai. E aí você vê a bolsa despencando, ou seja, suas ações aqui negativas 30%, você vende seus ativos, migra para a renda fixa, aí a bolsa começa a disparar novamente, aí a renda fixa cai, aí você vende seus títulos de dívida e aí entra na bolsa na alta. Então não faz sentido algum, você sempre vai perder dinheiro. E notícias do mercado vão fazer você ter esse tipo de emoções. Então controle suas emoções. Além disso, quando você observa um banco Bradesco, por exemplo, é só um exemplo, caindo 40% das suas cotações, aí você se desespera. Vou vender porque estou perdendo dinheiro. Você não está perdendo nada. A quantidade de ações continua a mesma. E os fundamentos da empresa continuam também o mesmo. Além disso, a empresa cresceu em todos os outros fundamentos e apresentou um lucro acima de 20 bilhões de reais. Então, um banco que lucra 20 bilhões de reais, você está com medo de investir. Além disso, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, se o banco vale 100 mil reais, por exemplo, e ele está sendo negociado a 0,78 vezes o seu valor patrimonial, estamos falando aqui que o banco está sendo negociado a 78 mil reais. Então o banco, com seu valor patrimônio, ou seja, seu patrimônio líquido, vale 100 mil e está sendo negociado a 78 mil. Então qual é o risco de você investir nessa empresa com todos os seus fundamentos mantidos, que apresenta lucro de 20 bi, e além disso, está sendo negociado abaixo de todo o patrimônio que ele possui. Isso aqui levando em consideração carros, prédios, edifícios que o Bradesco tem. Ou seja, não está levando em consideração o mercado, quando negocia o banco a esses preços, não está levando em consideração a marca do banco. Os clientes do banco, que cresceram mais de 22% no ano 2022, a quantidade de clientes. Não está considerando absolutamente nada do banco. Simplesmente está dizendo que o banco não vale nem o seu valor patrimonial. Então, de fato, é irracional isso. E se você agir pelas suas emoções, você vai acabar vendendo um excelente ativo. Então, isso é só um exemplo para o Bradesco, mas existe diversas realidades em outras ações. O terceiro aprendizado que aprendi com o Warren Buffett é invista em empresas com vantagens competitivas duradouras. Não adianta você investir em uma empresa e colocar ali esta empresa na sua carteira para os próximos 2, 3 anos. Não faz sentido. Quando você colocar uma empresa na sua carteira, tenha em mente que essa empresa é para ficar lá para o resto da sua vida. Então, se você não consegue ficar com aquela empresa, com a ação daquela empresa, pelos próximos 10, 20 anos, então não faz sentido você comprar essa ação. Então, essa pergunta você deve se fazer. Essa empresa que eu estou querendo comprar agora, daqui 10 anos, eu vou querer ela ainda dentro da minha carteira? Não. Então, isso já te mostra que você não deve comprar essa ação. E, basicamente, quais são essas empresas que têm vantagens competitivas? Geralmente, empresas que estão ali em setores que entregam serviços essenciais para a humanidade. Então, setores de telecomunicações, por exemplo, nós não conseguimos mais viver sem internet, sem celular, basicamente. E quando eu falo celular, não é o aparelho em si, mas sim a tecnologia que está atrelada a ele. Ou seja, redes sociais, plataformas, hoje você trabalha home office, então toda essa questão de telecomunicações é um segmento que você não tem como se livrar pelos próximos 100, 500 anos. Então empresas que estão nesse setor, que atuam nesse setor, são empresas que têm vantagens competitivas referente a outras. Outra empresa que tem vantagem competitiva, empresa de saneamento básico. Você nunca vai ficar sem água. Então, essas empresas entregam serviços essenciais para a humanidade e têm vantagem competitiva dentro do mercado. Serviços financeiros, que são os bancos, elétricas, entregam energias, geram energias, transmite energia, distribui energia. Então, todos esses setores e segmentos, eles têm vantagem competitiva e fazem com que elas continuem ali pelos próximos 50, 100 anos.
E diferentemente de uma empresa, por exemplo, de varejo. Então hoje surge uma empresa que é a Magalu. Amanhã surge uma nova empresa que é a Amazon. E aí a Amazon desbanca a Magalu. Chega depois o Mercado Livre. E assim vai surgir outra empresa que vai desbancar tanto o Mercado Livre, a Amazon, a Magalu. Enfim, são empresas cíclicas. Ou seja, existem cíclicos econômicos que favorecem aquela empresa. Então tenham cuidado com isso na hora de você escolher uma ação de uma empresa. E lembrando que a ação, você deve olhar para ela como a menor parte da empresa. Porque é isso que ela é de fato. E não um papel simplesmente para você comprar e vender. As ações elas foram feitas para se comprar e apenas isso. Então se você quer uma empresa, quer fazer parte daquela sociedade, daquele negócio, aí você compra uma ação para se tornar sócio daquela empresa. Então esse é o racional que você deve ter. O quarto aprendizado que eu tive com Warren Buffett: compre ações com margem de segurança. E isso aqui ele aprendeu com seu mestre Benjamin Graham. Então margem de segurança vai fazer com que você pague sempre um preço abaixo do que de fato a empresa vale, a ação vale. Então, isso aqui chama investimento de valor. Então, neste momento, por exemplo, vou usar de novo o exemplo do Banco Bradesco, que supondo que o seu valor patrimonial é de 100 mil reais. E hoje ele está sendo negociado a 0,78 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, 78 mil reais. Então, isso aqui mostra uma margem de segurança no mínimo aí de 22%, quando você compra Banco Bradesco. Então essa é a margem de segurança que vai te fazer diminuir seus riscos ao adquirir um papel. Então o Banco Bradesco tem um patrimônio líquido de 100 mil e o mercado está negociando a 78 mil, ou seja, o mercado está desconsiderando toda a sua marca, todos os seus clientes, todo o seu modelo de negócio e está avaliando apenas todo o seu valor patrimonial, que ainda assim está precificando abaixo dele. Então isso faz com que o seu risco em investir em Bradesco, por exemplo, seja muito pequeno e você tenha uma margem de segurança aqui confortável de no mínimo 22% em relação ao seu valor patrimonial. Diferentemente, se você investir em uma empresa que está sendo negociada 3 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, estamos falando aqui de uma empresa que custa 100 mil reais, esse é o valor patrimonial, e aí o preço de mercado hoje faz com que seja negociado seus papéis a 300 mil reais. Então você está correndo risco 3 vezes acima ao adquirir esse papel. Qual é a sua margem de segurança nisso? É basicamente negativa. Vou dizer zero aqui, mas ela é negativa porque você está não correndo o risco zero de estar pagando o valor justo, mas sim você está colocando um risco dizendo que ela sim vale aquele preço que é 3 vezes mais do que o seu valor patrimonial. É claro que isso aqui é um exemplo ilustrativo. Não vão pegar na prática e investir apenas em empresas que estão abaixo aí do seu valor patrimonial, porque existem diversas empresas muito boas e baratas acima do seu valor patrimonial, porque geralmente empresas de tecnologias. Empresas de tecnologias precisam de patrimônio muito pequeno para gerar muito valor. Então uma empresa de tecnologia hoje, por exemplo, que fornece assistência técnica, ela possui um valor patrimonial de 100 mil, vamos utilizar o mesmo exemplo, porém ela consegue fazer aí 500 mil de lucro líquido ao mês, por exemplo. Estou exagerando. Então você observa que com pouco patrimônio eles conseguem gerar muito valor. Então entendam isso também. Então o que você tem que fazer simplesmente são cálculos. E o Graham utilizava esse cálculo e eu adaptei esse cálculo vendo o histórico de negociação de cada empresa. E aí vou mostrar para vocês no final desta apresentação e também disponibilizar essa planilha com a margem de segurança de diversas empresas para vocês. O quinto aprendizado é: tenha paciência. Não adianta você comprar uma ação hoje e aí você comprou a R$1. Então vamos aqui utilizar, você comprou ela a R$10, essa ação, e aí passa uma semana, você vê ela sendo negociada a R$6. E aí você fica desesperado. Pô, Joab, perdi 40%. Passou uma semana, o papel já está sendo negociado a 6. Cadê a sua paciência em esperar? Por que você adquiriu esse papel? Você entende o modelo de negócio da empresa? Você pega todos aqueles conceitos abordados anteriormente e se faça essas perguntas. Por que eu adquiri o papel? Então eu estou basicamente tranquilo. Se ele custa 6, significa promoção. Vou comprar ele e aumentar ainda mais minha posição. Porque se você colocou todo aquele racional debatido aqui, discutido anteriormente, você está tranquilo quando o papel ele cai. Agora, se você não entende o negócio da empresa, você comprou aquele papel apenas por diquinha, se o papel sai de 10 e começa a valer 6, aí você deve de fato ficar preocupado porque você não entende nada sobre aquele papel. Então entende o racional das coisas. E é isso que importa. Então a paciência vai te gerar
bastante lucro e vai te compensar no longo prazo. Então isso basicamente atrelo aqui paciência, resiliência e também se manter livre do boato do mercado. O sexto aprendizado que eu obtive é evite dívidas. Então o investidor, para ter muita efetividade no mercado, ele deve também evitar ter dívidas, porque a dívida você vai afundá-la, ela vai te afundar e aí você pode acabar consumindo toda a sua reserva de emergência e aí precisando vender também seus ativos para quitar as dívidas. Então sempre evite dívidas, porque ela é o mal de toda a humanidade, no sentido financeiro, é claro. E aí, sétimo aprendizado, faça a sua lição de casa. E aqui basicamente ele está dizendo para você estudar as empresas. Então você conheceu o modelo de negócio da empresa, você sabe como a empresa ganha dinheiro, a empresa tem vantagem competitiva, a empresa possui margem de segurança. E aí você vai também fazer a lição de conhecer o gestor da empresa, quem está tomando a frente da empresa, quem está tocando os negócios da empresa. Então entenda todo o modelo de negócio da empresa para você poder então aplicar seu dinheiro suado. Então quando você recebe seu salário e vai comprar uma geladeira, uma televisão, você procura avaliar os preços, orçamentos, para você comprar uma boa geladeira ou TV a um preço bom. Então faça isso também com as ações. Você pega seu dinheiro suado e você fica comprando qualquer tipo de ação ou qualquer coisa. Não faça isso. Faça a mesma coisa quando você vai adquirir uma geladeira, uma TV. Faça isso também com as ações. Procure entender qual é o modelo de negócio daquela empresa, quem é o gestor, se tem vantagem competitiva, qual é a margem de segurança daquela empresa. E aí, se você pretende ficar com ela pelos próximos 50 anos, então faz sentido para você. E o último aprendizado, diversificação é consequência. Isso aqui é o ponto mais polêmico, porque muitos pares meus aí de YouTube vão falar que você de fato deve diversificar, e eu já entendo diversificação que é uma consequência na construção do seu patrimônio. E aí um ponto curioso é que o Warren Buffett defendia diversificação. Ele defendia isso quando estava ali com seu mestre Benjamin Graham. E aí, depois que ele fez sociedade com Charlie Munger, e aí ele passou a ver que a diversificação não faz tanto sentido, desde que você saiba o que está fazendo. Então, se você entende o que está fazendo, conhece o modelo de negócio, conhece a empresa, sabe que a empresa tem vantagens competitivas e tudo, e além disso tem uma margem de segurança interessante, qual é o risco de você investir nessa empresa? Absolutamente zero. É claro que de forma que estou sendo exagerado e romantizando, porque não existe risco zero em nenhum tipo de investimento que você for fazer, nem na poupança. Então nada é garantido. Então se nada é garantido, não existe risco zero. Porém, estou aqui usando uma hipérbole e exagerando. Então o risco é zero em investir em algo que você tem certeza do modelo de negócio, tem certeza ali e acredita naquele projeto daquela empresa. Então basicamente você vai entender todo o modelo de negócio da empresa, vantagens competitivas, margem de segurança, e gestão da empresa, e aí você acredita no projeto de crescimento da empresa. Então o risco de você investir nesse projeto é basicamente zero. Então todos esses aprendizados, você reúne ele e põe em prática, e você terá sucesso em conseguir adquirir um patrimônio significativo que faça diferença na sua vida daqui a 10, 15, 20 anos. Então quanto antes você fizer, mais cedo também, em relação à idade, você vai colher esses frutos. E outro ponto interessante, eu tenho aqui minha lista de valor intrínseco, ou seja, eu consigo calcular minha margem de segurança para as empresas interessantes que eu considero muito interessantes, que possuem vantagens competitivas referente aos seus pares, e aí fica acompanhando a margem de segurança e tendo critérios claros de investimento. Então só invisto em empresas que apresentem margem de segurança mínima de 30%, que é o caso hoje de Bradesco, Banco do Brasil, Banco Santander, Itaú, Itaúsa. É só alguns dos exemplos aqui de empresas que estão contemplando aqui a minha regra. E também Neoenergia a 43%. Aqui embaixo, se vocês observar, também vai ter a WeScore, que tem 35%, a nova ativo que entrou dentro da minha carteira recentemente. E também temos aqui ao lado o preço teto, onde eu calculo aqui e só tenho empresas que apresentem margem de segurança positiva, desde que me pague aqui no mínimo 7,5% de dividendo yield. Ou seja, se pagar até 7,5% de dividendo yield, tá ok. E além disso, apresentar margem de segurança em seu valor intrínseco também tá ok. Então ela merece aqui meu aporte. Então essa planilha eu vou deixar disponível aqui para vocês nesse site, no site Jovem Investidor. Então, nesse site você vai ter aqui tanto indicações de livro, e esse livro que eu comentei dos conceitos também está aqui, do Warren Buffett, recomendo a compra. Atualmente estou lendo o do Décio Bazin, e um livro maravilhoso, recomendo também vocês lerem esse livro. E aqui nesse site, que vai estar na descrição do vídeo, você vai estar observando indicações de leitura de livros, ótimos livros,
para vocês estarem lendo. E também aqui ao lado vocês vão ver margem de segurança. Nessa aba do site, vocês irão então ter acesso a um texto produzido por mim sobre margem de segurança e ter acesso aqui à planilha. Basta clicar nesse link e aí vocês serão direcionados diretamente para a planilha contendo todos os cálculos de margem de segurança para todas essas empresas que ficam no meu radar. Então, basicamente, pessoal, esse é o novo site do nosso canal, onde vamos estar aqui acompanhando todas as novidades dentro dele também. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like e até a próxima.